Bom dia. Está sendo um prazer enorme a gente estar aqui nesse bate-papo com a família Iannazzi, tá? E nós da Comunidade Glória gostaríamos nesse mês de outubro fazer uma grande homenagem aos veteranos da nossa comunidade, que no caso são 3, né? O Edson Ferreira, Dona Laura e a Helena Takako. Então, ao longo desses 50 anos de prática do budismo Nichiren Daishonin no Rio de Janeiro, vocês são tidos como precursores dessa luta, né, do Kosen-Rufu no Rio, e principalmente dentro da Comunidade Glória, né? Por falar nisso, quanto tempo vocês moram nesse bairro? Quando eu tinha 22 anos, então eu já tenho 35 anos. 35 anos, mais ou menos, de... Então, porque né, essa rua Cândido Mendes, ela tem um grande significado, né? Até porque existem muitos praticantes da Comunidade Glória, né? Na rua Cândido Mendes, e o Kosen-Rufu dessa localidade, ela iniciou aqui nessa rua também com a família do Edson, né? Que mora aqui no final da rua, né? Então, Dona Laura, vou chamá-la de Dona Laura, não? Senão, né? Se ela não gosta, a gente respeita, né? Eu adoro Laura também. Então, assim, a família Iannazzi se converteu ao budismo em 1966. Em outubro, né? Dia 7 de outubro. Então, esse ano vocês comemoraram já 45 anos de prática, né? Parabéns, olha essa vitória, né? Parabéns mesmo. Então, como é uma família praticante, né? Eu gostaria de saber quem iniciou a prática do budismo na casa, na família. Eu, né? Porque eu estava procurando uma religião que eu estava passando muito pesada, tá? A minha mãe praticava uma religião, né? Eu não me reneguei aqui, mas agora outra religião. Outra religião. Outro tipo de budismo. Herético agora, né? Que a gente fala. Mas eu, desde 3 anos, meu irmão ficou doente, aí minha mãe entrou, e eu dei até cada dia, até 22, né? Eu pratiquei essa na minha religião, e para mim, eu tinha aquela fé. Eu curava, nem falar com a minha mãe, ia na frente do cordão de água, eu curava, né? Aí, depois eu tinha conhecido da mesma religião, falando assim, olha, tem uma religião que entra. Aí eu fiquei doida para entrar. Aí eu perguntei ao meu marido, posso entrar? Não, você não pode entrar porque as crianças estão todas pequenininhas, né? Aí eu escutei, ele falou, então tá bom, não entrei. A sorte que meu marido, a salvação foi essa, né? Aí, em 2 anos, 3 anos, apareceu a senhora Rito Saito, que conhecemos em Caxias, depois eu mudei para a fazenda, lá para a Rainha da Serra. Aí um dia ela veio em casa e falou, olha, achei uma religião muito boa, a senhora não quer entrar? Eu falei, eu quero, pode botar meu nome, eu nem perguntei com meu marido. Eu iniciei a prática de budismo através da minha tia Maria Isabel Ferreira. Interessante, né? Eu iniciei a prática para ensinar minha tia, não para eu ser budista. Mas ensinar em que sentido? Porque ela não sabia ler nem escrever, então ela precisava de uma pessoa que a ensinasse a fazer o Gongyo e Daimoku e que a acompanhasse na organização. Então eu disse a ela o seguinte, eu vou te acompanhar até você aprender. Depois que você aprender, eu não mais vou ser budista. Aí eu falei, antigamente era assim, né? Chacubuco, né? Porque o pessoal não sabia falar muito português. Aí vinha falar assim, mas essa senhora era japonesa mesmo, né? Aí veio e responsável era a senhora Michiko Kochi. Michiko Kochi, né? Aí ela foi e falou para ela no seguinte, veio, nem sabia que vinha, né? Ela falou, não, depois
Esse que me veio, minha caixa, tinha caixa de maçã. E naquela época eu precisava desse treinamento rigoroso porque o budismo estava nascendo no Brasil. O brasileiro não conhecia nada sobre o budismo em Nichiren Daishonin. Nunca tinha ouvido falar sobre o budismo. Que religião é essa? Que filosofia é essa? O que é budismo? Naquela época de 68, 66, 65, 60, ninguém sabia nada sobre o budismo. Uma religião japonesa. E elas iniciaram junto com a senhora, Helena e a Zaira. Todas. Não perdia uma reunião, né? Ela tinha 11, outra 10, 9, 8, né? Foi assim. Aí eu estava com 35 anos, né? Aí foi a minha felicidade. Veio muito obstáculo, mas eu falei, essa eu vou vencer, não gosto de derrotar por nada, né? Aí, mas trabalhava quando ventava na hora cazuco, né? Trabalhava na lavoura, né? Na lavoura. Aí falou assim, olha, tem reunião amanhã 3 horas lá no... Era tudo longe. Meia. Pode deixar, nunca falei não. Até hoje, se falou assim, né? Eu nunca falei não, né? Dona Laura, a senhora estava contando pra gente, né, a nível da sua prática, e o que motivou, qual foi o motivo que fez a senhora ingressar na organização, a senhora começar a praticar? Porque eu estava precisando mesmo, né? O senhor estava sofrendo por alguma Estava coisa? com 5 crianças pequenininhas, né? E meus parentes tudo longe, só eu no Rio de Janeiro. Aí morava perto da sogra, aí você tem 4 meninas, você nunca vai ficar em casa. Aí eu peguei, botei na cabeça, eu vou mostrar. Aí quando eu falei, eu vou mostrar como vai ser minha família. Eu falei, eu tenho 4 filhas, ela não vai ser empregada, não vai ser balconista, não vai ser nada. Não, lavradora. Nem lavradora. Lavradora. 5 nunca trabalhou na roça, ajudou sim. Colher alface, lavar, né, para fazer fora também. Depois que eu fui começar a ver que estava. Aí, mas eu decidi porque eu estava precisando, estava sofrendo muito. Sofrendo por causa da pobreza. Pobreza, doença. Muita doença. E a Helena também muito fraquinha, né? Minha mãe vai falar, pessoal, será que ela vai salvar? Né? Reza muito, ela fala. Aí eu ficava com medo nessa hora, né? Perder a filha mais velha. Porque eu nasci com bronquite asmática. Meu maior desafio foi contra mim mesmo, o medo, a covardia. Eu tinha muito medo das coisas, tinha muito medo. O meu maior desafio foi vencer o meu próprio medo. Mas o medo de um motivo explícito? Vários motivos. Medo de enfrentar a vida pela sua insegurança. Medo de enfrentar a vida pela minha própria insegurança. Eu estou conseguindo vencer esse medo. Hoje eu já venci 70% desse medo de enfrentar a própria vida. Então meu maior desafio foi enfrentar o meu próprio medo da vida. Hoje eu me acredito que sou bem vitorioso, que eu venci, estou vencendo a cada segundo, a cada momento, esse grande medo que eu tinha da vida. Na verdade, a partir do momento que a minha mãe começou a prática, né, tinha que acabar com a pobreza da família, a doença. Nunca falou. Então eu iniciei com ela com a determinação de realmente ficar assim, boa, curada. Assim. Então a partir do momento dessa força do Namyo Renge Kyo na minha vida, né, eu assim, fiz um juramento, dedicar minha vida pela luta do Kosen-Rufu, que é dedicar pela felicidade das pessoas e dedicar pela felicidade da minha família, através então de acumular boa sorte, né, em prol da felicidade de outras pessoas, né, de cuidar dos meus pais, da minha mãe, de que ela se tornasse realmente uma rainha. Então, nesses 50 anos de Kosen-Rufu do Rio de Janeiro, Helena, como eu já disse, né, quando eu iniciei minha prática, você era a coordenadora do Rio de Janeiro da Divisão Feminina de Jovens, que eu tive a oportunidade de participar também ontem. Então, eu já conheci você líder, e você continua até hoje. Hoje você acumula o cargo, né? Você
vice-coordenadora da divisão feminina da BSGI e coordenadora da divisão no Rio de Janeiro, coordenadora geral do Rio de Janeiro, empresária, filha assim, amorosíssima, que a gente está vendo aqui os cuidados que você tem com a sua mãe, né? Então, como é que você faz para você conciliar todas essas responsabilidades, Helena? Então, tudo é assim, um sentimento de gratidão, né? A partir do momento, conforme eu falei, da minha prática, dedicar minha vida à luta do Kosen-Rufo, né? O Seigan, o Sensei, então tudo eu faço pelo mestre, em gratidão. Então, eu jurei, né, dedicar-se a minha vida em prol do Kosen-Rufo. Então, na verdade, essa dedicação é mais importante e prioritária na minha vida, entendeu? Pode ter todas as atribuições, dificuldades, mas o mais importante é esse sentimento de gratidão. Então, o mês de outubro, para a nossa família, é um mês muito importante, que é o mês justamente que a gente recebeu o Gonzo, nosso tesouro, que eu fui primeira vez ao encontro do mestre em outubro de 1981, né? E também assim, o mês que foi escrito por Gonzo, da Gonzo, né? Sim. E o mês de fundação do Rio de Janeiro, do Kosen-Rufo do Rio de Janeiro, fundação da BSGI. Então é um mês histórico. A BSGI é uma família. E eu fui crescendo dentro dessa família BSGI e já estamos aqui já desde 1968. E a nossa BSGI é uma grande mãe, o nosso grande mestre da Isaki Ikeda é o grande responsável por eu continuar praticando o budismo de Nichiren Daishonin. Maravilhoso. E você, por que esse tempo todo, né, desde 1968, você nunca parou? Por que você nunca parou? Por causa das orientações do nosso mestre da Isaki Ikeda. Ele sempre nos orientou, sempre nos treinou. O treinamento que a BSGI nos deu, então ela nos ensinou a como ser um verdadeiro ser humano, um verdadeiro leão do dia a dia. Por isso eu nunca parei, principalmente por causa das orientações do meu mestre, do nosso mestre da Isaki Ikeda. Porque nós mulheres, a gente realiza, a gente sabe que a gente é múltipla, né? A gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, mas a gente também tem uma tendência muito forte da gente reclamar muito também. A gente produz, mas a gente produz também muita lamentação, a gente produz, né? A gente tem essa coisa, não sei o que ser mulher, os hormônios todos assim, né? A flor da pele, né? Então o que você fala pra gente, que a gente tem essa tendência maléfica da lamentação, de reclamar de tudo, pra gente ser esse sol que ilumina tudo? Então, né, o Sensei está dizendo que o sol é o sol, todo mundo tem esse sol na sua vida, né? Então tem dias que está nublado, tem dias que está, né, tempestade, mas o sol, independente de qualquer coisa, ele surge, né, ele ilumina. Então, e esse sol que a gente precisa ser assim, a divisão feminina, o Sensei falou que nós somos esse sol. Então, na verdade, nós temos que acreditar, nós temos que realmente, né, conscientizar que nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Então, na verdade, a gente pode estar com essa tendência, né? Tem essa tendência que as mulheres ser vítima, né? Ser uma Amélia, né? Mas, a partir do momento que começa a recitar o Nam-myoho-renge Kyo, você precisa começar a mudar, né? Tem uma postura de realmente ser uma mulher, então, conforme é a mulher da sua Soka-gakkai, mulher corajosa, mulher com esperança e que transmite esperança. Nós fizemos um grande festival. Você participou desse festival? Eu fiz a abertura, eu tocava trombone nessa época. Eu tive o grande orgulho de fazer a abertura com um trombone naquele festival. Foi um treinamento. O Sensei de repente rompeu, entrou, né, nós estávamos no ensaio, né?
Os membros choraram. Choravam, aquele calor desgraçado, uma luta terrível, uma grande luta mesmo, inclusive financeira, né, que nós, naquela época nós estávamos ainda muito sem dinheiro, né? E foi quando o Queda Sensei entrou, foi assim uma maravilha, sabe? O festival foi um sucesso ali, na entrada do presidente Queda nesse grande ensaio. E eu tive a grande chance, o grande orgulho de dizer, eu estive nesse festival. Eu participei desse festival. Em 93, eu tive o orgulho de fazer parte da segurança do presidente Queda, que eu era no grupo Toquei, que, como eu fui do Gajoca e do Makutai, a segurança pessoal do presidente Queda tinha que ser pelo grupo Toquei. E o senhor Clemente, que era capitão da Brigada Paraquedista, eles nos treinou. Ele foi meu dirigente. Nos treinou para fazer a segurança do próprio presidente Queda. Em 93 eu tive a grande honra de levar o senhor Astral de Ataíde até o palco no Maracanãzinho e fazer a segurança do presidente Queda. Que foi assim um grande orgulho Então, dessa luta toda. E o Queda Sensei dizia, eu confio em você. Helena, na nossa abordagem sobre os 50 anos do Cocerufa do Rio de Janeiro, houve no passado uma luta grandiosa de propagação no Rio. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, que ficou denominado como as 10 mil famílias, né, que foi um grande movimento de propagação do budismo. Quando isso começou? Então, foi em 1983, após o grupo Kirishima, o grupo de jovens, e ao encontro do mestre, poder chamá-lo, Ikedan Sensei, para o Brasil. Então, em 1984, o Sensei veio, né, e passou pelo Rio de Janeiro, e nessa ocasião, então, os líderes do Rio de Janeiro, representados pelo seu Saco, né, pôde entregar um livro com todo assim, o histórico da luta das 10 mil famílias, do objetivo 10 mil famílias, que começou através desse livro Kirishima. Nessa ocasião, então, Ikedan Sensei escreveu do próprio punho, né, num livro de dedicatória ao Rio de Janeiro, deixando como uma grande diretriz. Essa dedicatória está assim, ontem foi assim, feito um monumento para deixar para a posteridade, para 10 mil anos, né? Aí é o seguinte que diz, que o Cocerufa do Rio de Janeiro é a comprovação da iluminação de si próprio. Então, o seu sábio, dentro do histórico, diz que isso é uma diretriz de cada um, membro do Rio de Janeiro, tem esse compromisso com o Sensei, de ser realmente comprovadores, né, dessa iluminação através das suas ações, né, de poder realmente, como o Bodhisattva até poder propagar o budismo no Rio de Janeiro. O Cocerufa é do povo carioca, que o carioca realmente um povo feliz, alegre, né, com esse sentimento realmente de amizade, muita amizade. Então, isso é assim, é uma grande luta que nós devemos também todos os dias também colocar e comprovar. E essa experiência, né, essa luta toda do Cocerufa do Rio de Janeiro vai ser compilado em algum livro que vai ser lançado? Está sendo também compilado todas assim, esses depoimentos dos veteranos do início do Rio de Janeiro. Vai ser lançado um livro com todo esse histórico que vai ser assim para os membros que virão, né, poder saber a história dos veteranos, como foi criada essa luta do Rio de Janeiro. Não foi fácil, foi através dos japoneses que no início só sabia falar, né, Namyo Renge-kyo, Ronson e benefício. Então, através disso é que começou de cada pessoa, então já ter 10 mil famílias e muito mais agora, né? A partir de agora, com essa nossa luta da campanha de Shakubuku, que cada família faz sim. O Sensei disse assim, numa recente orientação, que usando assim, orientação do Siluto, Sensei Seitora, que era o mestre dele,
que declarou que o Cozinufo será concretizado pela força das mulheres, que a vitória da Socacá é a vitória de nossas integrantes da ação feminina, as mães do Cozinufo. É por isso que temos de criar uma era em que as mães e as mulheres que estão especialmente trabalhando duro e fazendo o melhor que podem, sorriam de felicidade inigualável. Parabéns então a todas as mulheres, né, que se confia. Vamos ser realmente o sol da felicidade, o sol do encorajamento, o sol da esperança. Muito obrigada. Obrigada.